Toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para darmos início ao trabalho. Logo após nós iremos cantar o hino de número 37 do nosso cantor cristão. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Cada um de nós. Abençoa os vindo a caminho, traga-os em paz, livra de todo mal. Os que não vão poder estar por motivo de doença ou outra coisa, que o Senhor vá abençoando, fazendo a tua vontade. Abençoa os enfermos, vá visitando cada um. Abençoa a minha sogra, meu Deus, abençoa ela. Vá dando saúde, repreendendo toda enfermidade, todo mal, no nome do Senhor Jesus. Vá visitando Vitória, toma direção na vida de Vitória, Senhor. Vá ali naquele leito, Senhor, e repreenda todo mal, Pai, em nome de Jesus. Vá visitando o pastor Alexandre, que o Senhor, Deus, coloque as tuas mãos ali, Senhor. Faça, Senhor, a tua vontade na vida dele, abençoando ele, Senhor, os médicos ali, ó Pai. Abençoa a sua esposa, Pai, que está sempre ali com ele, Pai. Toma direção na vida dela, dando força para que ela possa, Senhor, cuidar dele, Senhor. Faz a tua vontade. Abençoa, Senhor, a irmã Josefa, a irmã Marlene, a irmã Marlúcia. Abençoa a Márcia, ó Deus, a mãe da irmã Beta, Dona Nelsina. Vá visitando, vá repreendendo toda enfermidade, todo mal, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco nesta noite. Muito obrigada, Senhor, por tudo. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. 37 do nosso cantor cristão. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu, e segredo me acheite, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu, coroa mais espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar, para trás afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos
bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Cantar o 393. Cristo para mim. Oh, que descanso em Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Que outros escolham o mundo pra si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer. Vamos começar de novo, irmã, essa estrofe, eu me atrapalhei aqui. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer. Com seu amor, sim, com seu poder, em cada transe pronto a me valer. Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele na cruz o pecado venceu, quando por mim no Calvário morreu. E da vitória a certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar,
Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor. Só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Ainda iremos louvar ao Senhor com mais um hino. 483. Pátria Celestial. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas, fiéis antigos, já entraram na tua glória, contemplando em resplendor o grande Rei. Os remidos, tão perseguidos, pelo sangue já vencerão o dragão. Por Jesus Cristo são vencedores e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver com Cristo a redimida multidão. Lá o rio das águas vivas sai do trono do Cordeiro e do Senhor. É luminoso desde a nascente, como um cristal é resplandecente. Pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria com Jesus eternamente reinarão. Amém. Vamos ler abrir as nossas Bíblias. Deixa eu ver aqui. Em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11. O título da leitura é Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, tu se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Até esse versículo. Que o Senhor, pois, nos abençoe. O pastor está com a oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e ofertas. E logo após o Ministério Feminino vai louvar o Senhor. Paz, Senhor Jesus, a todos. Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor, nós glorificamos o seu bendito nome pela riqueza dos céus, que é podermos estar aqui para adorá-lo e para sermos edificados com comunhão, louvor e com a mensagem da sua palavra. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, irmãos. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Em santidade, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, à Jerusalém celestial, à cidade do povo de Deus. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala,
se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Louvado seja Deus. Que nós possamos estar nessa noite em um culto de temor a Deus, que nós estejamos aqui prestando um culto que realmente glorifique a Deus, que alegre o coração de Deus com a nossa atitude, com a nossa expressão de cultuar a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero continuar insistindo aos irmãos que continuem orando, né? Já a irmã Bia orou no início desse culto, na abertura do culto, orou pelos enfermos, mencionou alguns nomes na intercessão, e nós continuamos pedindo à igreja: continue orando, continuemos orando pelas pessoas que nós temos acompanhado aí durante a semana, não é? Pessoas que estão sendo pedido oração, como o pastor Alexandre, que desde a semana passada está internado com o acidente que sofreu. Os médicos o haviam desenganado, mas a esposa, na última mensagem que ela mandou para o grupo de conselhos de pastores de Escada, ela menciona que ele tem tido uma melhora, mesmo em coma, mas já está se alimentando através de sondas. Então, oremos pelo estado, pela vida do pastor Alexandre, oremos por tantos outros que estão enfermos, continuemos orando pela saúde dos meus pais, oremos pela nossa saúde também, e oremos pela nossa nação, oremos pela igreja do Senhor, para que realmente nós tenhamos um avivamento na igreja, que as pessoas se despertem para Deus, para obedecer, para servir a Deus, porque a tendência é que nós teremos dias piores daqui para frente. Cremos no Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Os dias piores que virão, nada foge do controle dele. Tudo está sob o seu controle. Mas é preciso que o povo do Senhor esteja debaixo da sua guarda, da sua proteção. Então oremos pela igreja do Senhor, para que haja um avivamento, para que haja um despertar do povo do Senhor. E eu quero orar com a igreja, eu quero orar com os irmãos, em nome de Jesus, nesse momento, não apenas pelos enfermos, mas orarmos pela nossa nação, orarmos pela nossa pátria, em nome de Jesus. Amado Senhor e eterno Deus, nós te damos graças por esse momento, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra bendita, a qual acabamos de ler. Te rogamos, ó Deus, que nos faça nos alimentar a cada dia dessa palavra, desfrutarmos dessa palavra. Deus amado, que a tua palavra realmente tenha lugar em nosso ser, em nosso coração, em nossa vida. Que, ó Deus, o teu nome seja glorificado através do testemunho da tua igreja. Oramos, ó Deus, para que nos dias em que se abreviam, os dias em que se aproximam, Senhor,
nós tenhamos, ó Deus, uma igreja avivada, uma igreja renovada, uma igreja edificada, fortalecida, Pai, por Tua palavra bendita, pela presença do Santo Espírito. Oramos, ó Senhor, por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão hospitalizados, como o pastor Alexandre e outras pessoas, ó Senhor. Colocamos diante do Teu altar o nome dessas pessoas, a vida dessas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, traga restauração, que o Senhor traga cura, traga o milagre, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, ou mesmo aqueles que estão aqui nessa noite, cultuando o Teu nome, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, ó Deus, pela graça do Senhor que tem se movido em favor dos Teus filhos para consolar e confortar. E a nossa oração é que o Senhor continue cuidando, Pai. Continue cuidando do Teu povo com graça e favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queremos deixar Efésios 2, o 5 e o 6. Que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou justamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo em fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz.
quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado, né? Deus, ele pode mudar a sua história. Amém? O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Amém, glória a Deus. Ele é o mesmo e não mudou, né? E não mudará. Que o Senhor nos abençoe, não é? Que você nunca desista, né, de estar na presença do Senhor, não é? Porque Ele pode e Ele muda a sua história e a minha história. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E o Ministério de Louvor está com a oportunidade. Oi, som. 1, 2. A graça e a paz do Senhor Jesus.
Todo e qualquer culto sempre é uma festa, né? E se nós estamos numa festa, a gente tem que festejar. E hoje é a noite de celebração, noite de engrandecer o nome do Senhor. Então vamos colocar de pé e vamos adorar o nosso Deus com alegria. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo da igreja canta, o inimigo cai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil
grau de unção, de grau de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Eu quero ouvir só a igreja. O som da festa. Aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia. O nosso Deus se fez homem, esteve aqui entre nós e infelizmente ainda há quem não creia nisso. Então, outro dia eu estava ouvindo um depoimento de um judeu que é rabino, e ele falava claramente que Jesus de fato existiu, mas que Jesus não era o Messias. E eles estão esperando ainda que o Messias venha, mas nós também estamos. Porém, a diferença é que eles estão esperando a primeira vinda e nós estamos aguardando a vinda final, quando Jesus virá arrebatar a sua igreja. Amém? E é isso que nós estamos aqui celebrando hoje, ao nosso Deus, que é o nosso Deus vivo. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és,
ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. tua igreja está. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 aleluia. Que a nossa vida seja uma consagração intensa, 24 horas por dia, ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, com gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois
por tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Vamos continuar ouvindo a palavra do Senhor com o pastor Alessandro. Louvado seja Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 103.
Salmo 103. Nos diz a palavra do Senhor: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, e que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa nem sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, e que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos homens, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos pensar um pouco baseados na ideia que esse salmo nos traz. Bendizer o Senhor, agradecer ao Senhor. Nós tivemos esse mês, por exemplo, alguns irmãos aqui aniversariaram, talvez alguns ainda estão omissos, ninguém soube, mas tem outros que foi sabido. Irmão Antônio aniversariou no começo ou foi no fim do outro mês? Foi no final do mês passado, recentemente. A irmã Iana aniversariou semana passada. A irmã Roberta, a esposa do irmão Salatiel, aniversariou essa semana também. E a primeira verdade que uma data de aniversário traz é que o tempo passa, não é? É que o tempo está passando. Essa é a primeira ideia que a gente tem quando se comemora uma data de aniversário. Como o tempo passa. E esse tempo passa para todo mundo. O tempo ele não escolhe, não é, as pessoas para passar. É para todo mundo. Todo mundo envelhece, por exemplo. Ele é como se diz assim, o tempo ele realmente é democrático, né? Pense, ele não faz distinção de cor, de raça, de gênero, de conceitos, se a pessoa é rica, se é pobre, se tem mais ou menos posse, se é conhecido ou não. Para todo mundo o tempo passa.
Isso é interessante, ele não busca a opinião de ninguém, não quer saber se a pessoa está preparada. O tempo passa, mesmo sem que a pessoa conte com isso ou espere por isso. Simplesmente o tempo passa. E, enquanto o tempo passa, ele impõe sobre nós alguns efeitos, algumas condições. E a gente vai pensar um pouquinho aqui sobre isso. Uma primeira coisa que nos é imposta pelo tempo é que nós envelhecemos. Se o tempo passa, a gente não se escapa disso. A gente envelhece. E quando isso acontece, a gente começa a sentir que nós temos algumas limitações. Né? Eu me lembro que num culto aqui, em Ações de Graças, comemorava-se o meu aniversário do meu pai, e ele estava aqui. Aí deram a oportunidade para o meu pai para falar. Meu pai estava completando 71 anos, e eu 40 ou 41 no dia. Aí meu pai chega aqui agradecendo a Deus, dou graças a Deus, porque cheguei a essa idade, 71 anos. Aí ele foi e disse assim, já estou sentindo as consequências, né, no corpo, o cansaço. E eu fiquei ali sentado escutando isso e já estava incomodado com o que meu pai falava. Porque ele com 71 anos, agora eu estou sentindo. E eu estava com 40 e já estava sentindo os efeitos do... E a gente vai sentir mesmo. O envelhecimento, ele vai impor a gente limites e nós não vamos ter a mesma... Não se tem a mesma saúde. A ferida, os ferimentos não saram tão rápido como antes, demoram mais para sarar. A gente não faz mais os mesmos movimentos que fazia antes, não, viu? Não faz, não. Eu me lembro do meu pai em casa, meu pai quando ia calçar uma meia, que era que ele sofria que só, ele reclamava porque a perna, para dobrar, para ele botar meia, ele baixar, ele achava tão ruim. Eu consigo, não estou dizendo que, não vamos também exagerar, né? Mas já sinto essas limitações, essas dificuldades. E uma coisa que mostra que a gente está ficando, está envelhecendo, é que a gente começa a andar com remédio. Irmãos. Olha, eu trabalho numa sala, tem umas 4 pessoas, inclusive um estagiário lá de 19 anos. E, de vez em quando, faz, pastor, tem remédio aí para dor? O outro faz, Sandro, tem remédio para dor? Tem gente que até é de outra sala. Aí chega lá, Sandro, tu tem remédio aí para dor? Gente que trabalhava aqui comigo, que está lá em outra sala, também chega, pastor, tu tem remédio para dor aí, pastor? É uma prova de que a gente está envelhecendo. Quer ver uma outra coisa que prova que a gente está envelhecendo? Olhe para aquela cadeira ali atrás. Ali atrás de irmão Antônio. Dê uma olhadinha rapidinho ali para aquela cadeira. Veja um negócio lá pendurado. Para onde eu vou, todo dia de manhã, eu saio com aquele rapazinho ali do meu lado. Todo dia de manhã eu viajo com ele. Quantas pessoas são novas? Vai chover. Ou seja, ele vai sair de casa. Ei, vai chover, leva o guarda. Eu dou uma carreira. Ele diz logo assim, eu não sei correr não, Mas alguém disse que a pessoa quando vai envelhecendo, ele tem a ideia, a sensação de que a chuva vai cair somente em cima dele e ele sempre quer levar o maior guarda-chuva. Eu faço questão de levar o maior, porque para mim o guarda-chuva não dá para emparar a minha mochila e a minha mochila nas costas. Agora, irmãos, isso é uma realidade, mas é melhor envelhecer do que não envelhecer. Eu acho que ainda é melhor envelhecer. E talvez o que a gente precisa é saber envelhecer. Principalmente num mundo como o que nós vivemos. Esse mundo que envelhecer é um problema nele. Essa nossa sociedade, principalmente para as mulheres, né, que é um desafio, porque parece que envelhecer vai torná-las descartáveis, ou até mesmo o homem. Então, tem que usar de todos os recursos para tentar deixar a pessoa
aparentemente mais jovem ou para deixar ela mais rejuvenescida, e que as tentativas não fazem muita coisa não, dão alguns reparos, mas não conseguem diminuir a questão do tempo. O tempo continua trabalhando, continua agindo na nossa vida. E saber envelhecer é um desafio. E o certo é que todos nós envelhecemos. Agora, assim como se envelhece, irmãos, na vida, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, tem gente que também deixa o envelhecimento espiritual tomar conta da vida dele. Acha que não dá mais para servir, para viver para Deus. E esse é um problema. Mas, falando de um outro efeito que o tempo ele traz sobre nós, além do envelhecimento, é a questão do acúmulo de coisas descartáveis. Coisas velhas, às vezes. Eu observava quando eu era mais novo, eu digo bem mais novo, na juventude, que tinha algumas pessoas que quando você precisava de alguma coisa, elas entravam lá no quarto, lá no ambiente da casa dela, e ela trazia tudo o que não era um prego inteiro, mas era um pedaço de prego, era um parafuso enferrujado, era uma porca que não tinha mais arruela, um martelo sem o cabo, ou o cabo sem a marreta, mas guardava alguma coisa, é um pedaço de torneira que quebrou, é um pedaço de cano que sobrou. Mas eu ultimamente me surpreendo, porque eu tenho em casa gaveta que quando eu abro o ferrugem sobe de tanto prego que eu guardei, não sei para quê. Juntei prego, juntei parafuso. É uma prova de que o tempo faz a gente acumular algumas coisas. É claro que tem as pessoas que tem um problema que chamam o problema são acumuladoras. Tem um outro problemazinho que chama que é um problema psíquico, né? São pessoas que juntam tanta coisa que acabam sem espaço, não é? Na casa. Até uma cantora, acho que ela é portuguesa, Perla. Acho que ela é portuguesa, aquela mulher. Fez muito sucesso aqui no Brasil, numa época aí, quando eu era criança, ela fez muito sucesso. Paraguaia. Ela fez muito sucesso. E eu vi uma reportagem, se você for no YouTube, você vai ver que ela tinha esse problema de acúmulo. E foi por causa da fama dela, né, desse respaldo que ela tinha, um apresentador de um programa, acho que é aquele Luiz, não sei o que Luiz aí, alguma coisa assim, Geraldo Luiz, foi Geraldo Luiz. A equipe pegou uma equipe psicologia especializada para acompanhá-la. E foi na casa dela. A mulher não tinha mais. Uma mulher que tinha uma piscina, a piscina não existia mais. Um jardim bonito, uma área, uma casa bonita. Não tinha como você entrar na casa dela. Que a ideia de botar planta, de ter planta, fez uma mata na casa, uma bagunça na casa. E as pessoas foram lá para cuidar da casa dela. E para cuidar de tudo, né? Vai naquela estante que tem objetos que não servem mais para nada, mas está lá. A panela que nunca mais se usa, que nunca mais vai para o fogo, mas está lá. Guardando tanta coisa velha em casa, aí é uma doença. Tem um nomezinho que se dá lá, acho que é acumulador, alguma coisa assim. Essa é uma forma mais genérica da situação, né? Acumulador. E a equipe foi lá, limpou a casa dela, fez uma coisa muito bonita na casa dela, mas ela precisava do acompanhamento, porque se deixasse ela ia voltar a fazer tudo de novo, que é um problema seríssimo isso. Mas uma coisa é certa nessa questão de acumular tralha, irmãos. É que a pessoa, com o tempo, ela acumula tanta coisa que ela acaba chegando o dia, isso já aconteceu comigo, de eu precisar de parafuso em casa, eu ir comprar, e depois que eu comprei, que já usei o novo, descobri que tem em casa guardado, que serve no mesmo lugar daquele que eu comprei. Então acumula coisa que não vai nem servir, coisa que não vai nem mais ser útil na vida dele, mas ele acredita que um dia vai precisar, mesmo que nunca precise. Só que isso que vale para a vida material, vale também para a vida espiritual, irmãos. A gente na vida espiritual, a gente acumula muita coisa.
O tempo passa para a gente, o tempo vai passando e a gente acaba acumulando algumas coisas na nossa vida, guardando algumas coisas na nossa vida que a gente deveria descartar, que a gente deveria jogar fora. A gente acumula mágoas, a gente acumula ressentimentos, a gente acumula um monte de coisas ruins, inimizades, por exemplo. A gente deixa de ser criança. Você quer ver uma coisa? Que não tem, gente que não tem inimigo é criança, não é? Criança só tem amigo. Criança só faz amigo. Ela briga agora, mas daqui a pouco está de volta com a mesma pessoa. Ela só tem amigos. Ela não faz inimizade. A mãe, o cuidado no filho, o filho sai na rua, a mãe vai atrás, você está com ele? É meu amigo, é amigo. A gente tem facilidade de fazer inimizade, de fazer inimigos. É aquela ideia, muitas vezes, que a gente diz que eu não vou para aquele lugar, eu não vou para aquela festa porque vai estar lá uma pessoa, eu não me dou com aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Então, acumulando coisas, guardando coisas que deveriam serem jogadas fora. E você lembra, nós lemos aqui no início do culto, Hebreus capítulo 12, e no versículo 15 diz que nós não devemos guardar em nós nenhuma raiz de amargura. E a gente fica, e às vezes a pessoa lê isso, irmão, lê isso tão longe da sua realidade. Mas esse versículo fala de uma realidade. Essa que eu acabei de falar, de guardar coisas que deveriam serem descartadas, que deveriam serem jogadas fora, que deveriam serem esquecidas na nossa vida, mas que às vezes são acumuladas. É aquela coisa que eu vou guardar, eu não vou jogar fora porque um dia talvez eu precise. Talvez eu precise jogar na cara a maldade que alguém me fez. Talvez eu precise dizer a alguém aquilo que um dia ela me disse, que eu não engoli até hoje. Então tem muita gente guardando coisas que não deveriam guardar. E a Bíblia trata isso de raiz de amargura e que deveriam serem lançadas fora. Assim como a gente envelhece com o tempo, a gente às vezes guarda coisas que não deveriam serem guardadas. E uma outra coisa também que o tempo faz com a gente é a gente se acostumar. A gente se acostumar com as coisas. O costume, o hábito, a familiaridade. A gente se torna familiar com as coisas. Tem gente que se acostuma com o pecado, se acostuma com as coisas erradas, se acostuma com as coisas que desagradam, que entristecem o Espírito Santo de Deus. Alguém disse que o costume, quando a pessoa fica acostumado, essa pessoa ela perde a percepção, ela se torna inimiga da percepção. A pessoa que se acostuma, ela acaba esquecendo-se de valores que parecem ser insignificantes, mas que são tão preciosos na vida. Você, por exemplo, se você observar, no início do relacionamento, no namoro, é tanto amor, é tanta palavra de amor, tanto esse chamado, são tantas expressões assim. Isso era ruim? Isso era feio? Não. E por que é que o costume, às vezes, depois de casado, faz com que essas expressões desapareçam? Então, já viu como é? Porque o costume faz, o tempo faz a gente acabar acostumando. E aquele doutor que escreve muitos livros de autoajuda, Augusto Cury, ele falou que o ser humano, que a pessoa, ela se habitua com tudo, até com o caos. Ela se habitua até conviver dentro da sujeira, até viver no lixo e não percebe que está no meio do lixo, nem percebe que está no meio da sujeira. E é ruim quando a pessoa se acostuma, porque quando as pessoas se acostumam, por exemplo, no casamento,
o cônjuge não percebe, não consegue perceber ou dar atenção ao outro, não consegue prestar atenção no outro, não consegue olhar as necessidades um do outro. É assim mesmo, acabou, eu já sei o que é, e não se preocupa, não há cuidado, não há zelo. Há um risco muito grande. Mas também, irmãos, nós temos um outro perigo, que é o perigo de trazer essas coisas para o viver, para a coisa mais espiritual. A pessoa, por exemplo, se acostumar com o culto. E nós temos essa facilidade de nos acostumar com o culto. Eu, por exemplo, tenho 37 anos de culto, por exemplo. Há um perigo muito grande de acostumar com o culto, de ficar certo de que quando o pastor vai pedir para abrir a Bíblia para ler tal texto, eu já sei que texto é esse. Vamos cantar esse louvor, mas eu já conheço esse louvor. O perigo de se acostumar com tanto que não não há preocupação em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus. É como se tivesse tão acostumado, e nesse seu acostumar com o culto, se acostumar com esse ambiente de igreja, ele acaba se acostumando até com Deus. Porque ele está acostumado, ele acredita que Deus vai cuidar dele, que Deus vai protegê-lo, e ele se esquece de buscar mais intensamente uma vida de comunhão com Deus, se esquece de clamar a Deus, de suplicar a presença de Deus, de pedir ao Senhor, derrama da tua graça, do teu Espírito sobre a minha vida. Gente que não clama mais, que não busca mais uma intimidade com Deus, gente que não ouve mais o Espírito Santo falar. Então, com o tempo, a gente acostuma, acaba endurecendo o coração, ficando crítico e insensível às coisas de Deus. Quando, por exemplo, quando novo convertido não. Quando novo convertido, toda palavra é uma bênção para a gente. Todo louvor parece que fala no nosso coração. A mensagem que é pregada, foi Deus que falou comigo. E a gente quer estar no culto novamente, a gente quer ir à igreja novamente. E há um perigo quando o tempo passa e a gente se acostuma. Mas tem uma outra coisa que o tempo causa na gente também, que é a questão da gente se distanciar. O tempo faz a gente se distanciar, por exemplo, de uma amizade, um amigo. A gente tem um amigo, o tempo vai passando e a gente conversava muito com aquele amigo, mas o tempo vai passando e por algum motivo a gente fala com ele de vez em quando, fala com ele um mês, fala com ele daqui a pouco a gente pensa assim, passou-se anos e a gente não se comunica mais com aquela pessoa, com aquele amigo. Eu, por exemplo, tem gente que a gente andava junto, ia para a igreja junto, sentava junto, orava junto, evangelizava juntos, e que hoje, com o tempo, a gente nem se fala mais, eu não sei nem se está vivo. O tempo tem essa possibilidade também de fazer a gente se distanciar. Agora também, pode surgir um outro problema com relação ao tempo e essa questão da gente se distanciar, é que tem muita gente também que com o tempo se distancia da leitura da palavra de Deus, não faz da Bíblia um livro devocional, não tem leitura da Bíblia Sagrada na sua vida. E quando vem a ideia de ler a Bíblia, essa ideia não amadurece porque a distância foi tão grande já, a pessoa perdeu o hábito já disso e acaba não dando continuidade, não indo à leitura das Escrituras Sagradas. Isso acontece também
que às vezes a gente passa tanto tempo sem contribuir com ninguém, nem com a igreja, nem com a obra de Deus, que quando surge essa ideia, essa possibilidade, a gente sente como se houvesse uma dificuldade e a gente não consegue intensificar essa atitude. Eu conheço, o irmão Salatiel também conhece, convive até no trabalho, pessoas que todas as vezes que havia um problema, digamos, de saúde, um prejuízo financeiro de algum colega, e que todo mundo se mobilizava dentro da empresa, alguém tomava a iniciativa e dizia, vamos ajudar fulano, ele teve um prejuízo assim, ou ele está doente, ele está gastando com isso ou com aquilo. E quando todo mundo se motivava, tinha uma pessoa que sempre que chegava, a gente dizia, está fazendo assim, uma cotinha aqui para ajudar alguém. Tá certo. Corria da sala. Toda vez chegava, que aí falava assim, fulano está ajudando, com qualquer coisa, pode ser R$1. Tem gente aqui que deu 10, tem gente que deu 30, tem gente que dava até 50, chegou gente que deu. Mas tinha gente que, você quando falava, tinha uma pessoa que toda vez que falava, corria da sala. Nunca chegou junto, nunca contribuiu. E eu não sei como essa pessoa queria até estar à frente de trabalho nas igrejas dessa maneira. Com a mão dessa presa para ajudar o próximo, uma pessoa que precisasse. Agora, além desse problema que o tempo causa, tem um outro. A gente já falou de 5 situações que o tempo causa, mas a sexta, eu quero... Aliás, falamos de 4, e eu quero falar da quinta. Um quinto motivo, ou uma quinta causa do tempo, é que, com o tempo, a gente esquece. O tempo faz a pessoa esquecer. A memória já não é mais a mesma, não tem mais aquele raciocínio rápido, não consegue reter ou pelo menos despertar determinadas informações. O tempo faz a gente ter esquecimentos. Por exemplo, eu lembro de há poucos anos aí atrás eu lembrava de coisas na minha infância, assim, quase como essas crianças, eu ainda lembrava. Hoje tem coisas que foram do ano passado que eu tento lembrar e não consigo mais. Por exemplo, até o que a gente estudou na escola, uma matéria específica, ou algo que foi estudado em um determinado trimestre, em uma determinada época, e a gente a gente não lembra mais, seja em qualquer disciplina, seja português ou matemática, ciências, geografia, história, a gente acaba esquecendo. O tempo ajuda a gente a esquecer as coisas, ou traz esse problema que é o esquecimento. E isso é um problema. Por quê? Porque tem coisas que não era para a gente esquecer. E a gente esquece. A gente, como servos de Deus, como povo de Deus, tem coisas que não era para a gente esquecer. E a gente acaba esquecendo. A gente, por exemplo, não era para a gente esquecer de uma pessoa que foi bênção na nossa vida. Uma pessoa que Deus usou para nos abençoar. Uma pessoa que Deus usou e que estendeu a sua mão quando a gente precisava. Mas a gente esquece. Tem gente que não somente esquece, mas chega ao ponto de dizer que chegou onde chegou sozinho. Tem gente que é até soberbo. E a gente sabe que a soberba precede a queda, diz a Bíblia. Mas tem gente que diz assim, e a gente sabe que ninguém chegou a lugar nenhum sozinho. Tem alguém. Sempre por trás, tem sempre alguém do lado, tem sempre alguém que Deus usou, que estendeu a mão, que nos ajudou. Mas esse é um problema. Alguém que nos abençoou, alguém por quem nós fomos abençoados, mas a gente acaba esquecendo. Tem tantos casos de maridos que esqueceram dos momentos de aperto, de sofrimento, dos momentos difíceis, dias duros, e que tiveram a sua esposa ao seu lado, cuidando, dando suporte,
dando apoio, sofrendo com ele, e depois a vida muda a situação dele, ele esquece daquela esposa, ele esquece de todo o esforço dela. Filhos que esquecem, que não lembram o preço que os pais pagaram pela vida deles, para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem ser alguém na vida. A gente, quando passa o tempo, se esquece de todo o esforço, de toda a atitude dos pais para eles crescerem, eles amadurecerem. A gente esquece de pessoas que foram bênçãos na nossa vida. E isso era uma coisa que não deveria acontecer. Uma outra coisa que a gente esquece, que não deveria esquecer, era dos milagres que Deus fez na nossa vida. Os milagres que Deus realizou na nossa vida. Mas o tempo passa e a gente também esquece, irmãos, até mesmo dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Milagres que quando Deus fez, a gente contava com tanto fervor para alguém. A gente dava culto, quando deu culto da ação de graça, foi aquela comoção toda, a gente chorou, pessoas choraram. A gente fazia questão de que alguém soubesse que Deus fez uma maravilha daquela na nossa vida. E quando o tempo passa, às vezes até contamos, mas não contamos mais com o mesmo fervor, com a mesma, parece, memória de quando isso nos aconteceu. Às vezes conta-se e parece até que foi uma obra do acaso. Aconteceu por acontecer. Esquece de que a obra de Deus foi realizada na sua vida. São coisas que nós não deveríamos esquecer. E muitas vezes, com o tempo, a gente esquece. Que a gente peça ao Senhor, que a gente possa sair daqui hoje à noite pensando: Senhor, me faz lembrar das pessoas que estenderam as mãos, das pessoas que confiaram em mim, das pessoas que abençoaram a minha vida. E que eu nunca esqueça também, Senhor, dos milagres que Tu fizestes, dos milagres que Tu realizastes na minha vida. Mas uma outra coisa que o tempo causa é o sexto efeito que nós queremos falar. É que com o tempo a gente cansa. O tempo faz a gente cansar. A gente cansa de fazer as mesmas coisas, a gente cansa das lutas, a gente cansa uns dos outros, a gente cansa, tem gente que cansa da mesma coisa, tem gente que cansa até do casamento, tem gente que cansa tanto e não sabe nem do que cansa. Mas uma coisa é certa, é que a gente cansa com os pesos e as pressões da vida. Peso da impressão de fardos que a gente carrega, que a gente vai levar em toda a nossa vida. Só que todos nós temos fardos a levar, mas a gente às vezes carrega fardos que não é nem para ter levado, que Deus nem mandou a gente levar. Jesus disse que nós temos que tomar sobre nós o jugo dele e o seu fardo, porque é leve e suave. A gente esquece do fardo que ele coloca e a gente às vezes quer trazer outros fardos sobre a nossa vida. E outras vezes são as pressões que a gente vive, né, que são consequências da demanda do dia a dia. Tem gente que a pressão é muito grande, um cobra no trabalho, outro cobra em casa, é o marido cobrando da mulher, a mulher que cobra do marido, a irmã é cobrada do marido, mas chega na igreja, as irmãs do grupo de oração, as irmãs do grupo de não sei de que mais, cobram dela, o pastor pergunta alguma coisa, ou no caso, no trabalho, alguém cobra também, e tem gente que acha que está cansado, que não dá para continuar, que não aguenta mais. Às vezes, as pessoas também cansam das coisas de Deus. O tempo faz as pessoas se enfadarem até mesmo daquilo que era para elas terem prazer. E eu quero encerrar com uma última coisa enumerada que o tempo nos traz. O tempo faz a gente fazer, vou usar a expressão bem assim, mais popular, vamos assim dizer. O tempo faz com que a gente faça besteira. Disse que os médicos que erram em algum procedimento
nem sempre são os médicos em experiência, são os médicos mais jovens, mas são os médicos mais maduros, que têm muito tempo e, por causa da confiança que têm, acreditam que estão seguros e acabam, por causa dessa sua segurança, em algum momento, deixando com que haja um vacilo e acabam cometendo alguns erros. Aquela pessoa que passou a vida inteira trabalhando numa empresa, nunca pegou um parafuso, nunca levou para casa um broche, mas quando chega um dia que ela adquire confiança, muito crédito, e por algum motivo ela acaba teve a oportunidade de se apropriando de um valor, de um dinheiro, de uma quantidade. É como se o tempo faz com que a gente acaba levando a gente a cometer atos assim. Agora, pensa uma coisa. O problema é porque o tempo, ele vai passando, e quando o tempo vai passando, o que a gente acaba pensando é que as lutas, ou pelo menos a gente vai sentindo que parece que as lutas elas vão aumentando, muitas vezes. Porque existe um problema, irmãos. Vamos pensar aqui quem é casado, os casados que aqui estão, que já foram solteiros, e que tiveram lá na sua vida de solteiro suas lutas. As tentações que tiveram quando solteiros continuam vindo ainda hoje, depois de casados. Só que depois de casados surgiram outras lutas que não fizeram conta de que ele já tinha luta de quando era solteiro, que continuam vindo, e surgiram outras novas, já chegaram outras novas lutas na vida dessa pessoa. É assim conosco, coisas que a gente lutou quando era jovem, vamos continuar lutando quando chegar a envelhecer, e ainda virão outras lutas. E nós temos um inimigo cruel, Satanás, que ele não tem pressa em nos destruir, ele não tem pressa em nos ver caído. Por mais incrível que isso pareça, mas ele não tem pressa. Não tem pressa. Ele não quer saber se você já está de joelho, ele não quer saber se você vai cair amanhã, se você vai cair para a semana, ou se você vai cair ano que vem. Ele só quer que você caia. Ele só quer lhe ver caído, mas não tem pressa, isso pode demorar. Ele vai trabalhar no tempo para ver você cansado, para ver você vacilar, abrir uma brecha para ele entrar. O diabo não dá trégua. E o pastor Billy Graham, já é falecido, mas foi talvez um dos maiores evangelistas, dizem que foi, pelo menos dos últimos tempos, foi um dos maiores evangelistas. E a história dele aí é tão recente, né, é notória de que ele gozava de um conceito, de um respeito muito grande com autoridades de vários países, e principalmente nos Estados Unidos. Dizem até que de várias reuniões que se tinha no governo, na Casa Branca, ele foi convidado a participar de várias reuniões. E um dia ele estava em casa e o governo dos Estados Unidos mandou uma limusine buscá-lo em casa, mas ele já estava chegando aos 80 anos de idade. E chegou a limusine do governo dos Estados Unidos na porta dele para vir buscá-lo. E quando ele saiu de casa, que chegou lá perto da limusine, que ele abriu a porta, estava dentro da limusine uma secretária do governo. Não era muito jovem não, mas era, apesar de uma senhora, era uma senhora jovial e que, bem vestida, e que ia acompanhá-lo, né, em conversa, dentro da limusine, até a casa, o palácio do governo. E quando ele observou, ele parou assim, e ele foi e disse assim: eu vim lhe avisar que pode ir andando, que eu vou no meu carro. E ele não foi. Não era porque ele quis dizer que a mulher ia tentá-lo, que aquela mulher ia ser problema, mas era ele sabia que ele era quem tinha que se manter vigilante. A Bíblia diz que nós devemos nos livrar da aparência do mal. Agora,
tantos homens, irmãos, que eram para ter chegado na maturidade com firmeza, com foco, com força, com fé, com valores, estão tendo que correr atrás para tapar buracos que não precisavam terem sido abertos. E eu quero encerrar falando o seguinte para você. Por que a gente lê o Salmo 103 e falamos de tudo disso até agora, das consequências do tempo? O que o envelhecimento, o que essa situação de envelhecer, de esquecer, de cansar, traz sobre nós? Qual a importância de tudo isso ser observado? Uma vez que o tempo passa e todas as coisas se impõem, nós precisamos praticar diariamente o exercício da renovação. E esse Salmo 103, ele trata justamente disso. Se há uma necessidade de sermos renovados, quem renova nossas forças é o Senhor. É Deus que renova as nossas forças. Ainda que o tempo ele imponha sobre nós o efeito do envelhecimento, uma coisa é envelhecer no corpo, outra coisa é envelhecer a alma. E na alma nós podemos ser jovens em Deus. Em Deus, é o Senhor que pode e que renova as nossas forças. Devemos deixar Deus renovar o nosso vigor, o nosso ânimo, os nossos sonhos. Irmãos, uma das características do derramado Espírito Santo na Bíblia, uma das características não é aquela que é pentecostalizada lá em Atos capítulo 2, não é aquela. Está lá em Joel, sim. Uma das declarações do Senhor é que quando Ele derramasse o seu Espírito sobre a terra, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos, diz a palavra do Senhor. Ou seja, o derramado Espírito Santo traz o renovo sobre a vida das pessoas. Louvado seja Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo têm a idade que Deus quer. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão serem motivadas, elas vão serem renovadas, elas vão serem despertadas para viver e para servir a Deus. O Salmo fala disso, de renovação. Renovação da santidade. É Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que afasta as nossas transgressões. Se nós pararmos para pensar o seguinte, que com o tempo, com o passar do tempo, nós envelhecemos e com esse envelhecimento, espiritualmente, nós vamos perdendo o foco, nós vamos perdendo as habilidades, nós vamos perdendo a capacidade. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, Ele renova as nossas forças. E nós precisamos de renovação da santidade. Que o Senhor afaste de nós os pecados que nos tiram da presença de Deus, os pecados que nos afastam de caminhar, de andar nos caminhos do Senhor. Uma outra coisa que deve ser e é tratado nesse salmo e que deve ser renovada em nós é a gratidão. A gente precisa ser agradecido a Deus. Precisamos parar mais de reclamar. Esse mundo vive de reclamação, de queixa, porque está ruim, porque governo não presta, porque fulano não presta, porque político não presta, porque governo, vereador, prefeito, ninguém presta. E depois a gente chega na igreja e depois já está dizendo que dentro da igreja o povo não presta também. A gente acaba sendo murmurador ao invés de sermos agradecidos a Deus. Precisamos lembrar de agradecer, de sermos agradecidos ao Senhor. Uma outra coisa que pode e que deve ser, e que o Senhor renova, Ele renova as nossas forças. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como a águia. Há uma história, há histórias muito interessantes sobre a águia. E as pessoas falam, por exemplo, da capacidade do voo da águia, da questão da renovação que a águia tem da sua própria pena, de todo o seu de pena, das unhas, do bico. O voo da águia, a visão da águia. Diz que a águia consegue enxergar enquanto está voando um coelho a 3 quilômetros. Tem coisa que é quase que inacreditável. Mas se tem uma coisa interessante na águia, irmãos, é que, por exemplo,
a águia, tem águia que as suas asas chegam a 2 metros de comprimento. O problema da águia não é voar. O problema da águia é ela dar voo, é ela erguer voo. Mas o Senhor é quem renova as nossas forças como a águia. O problema para a águia é ela implementar, ela dar essa partida. Mas também depois que ela impõe essa força, ela faz esse esforço para voar, ela vai às alturas, ela vai a lugares inalcançáveis. Deus, às vezes, quer manifestar a sua graça, o seu poder sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos, talvez, como a águia, esboçar o mínimo de esforço, ou todo esforço possível, para darmos essa partida, porque o Senhor nos fará voar, Ele é poderoso para isso. E para a última coisa das quais nós queremos e vemos no Salmo como renovação, é compromisso. Ele encerra o Salmo 103 dizendo: bendiga o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, ó minha alma. Compromisso. Que a gente possa ter compromisso como servos do Senhor, de obedecer a Deus, de viver para Deus, que o Senhor renove a nossa vida de santidade, que o Senhor renove a nossa vida de gratidão, que o Senhor renove as nossas forças, mas que o Senhor renove o nosso compromisso com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor que use a nossa vida, que nos use como instrumentos, que nos use para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, bendito é o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. A sua palavra, Senhor, é uma prova constante de que o Senhor ama-nos e quer nos guardar e quer cuidar de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o tempo passa e com ele, Senhor, vem algumas consequências para nos fazer, ó Deus, diminuir o avanço, diminuir a caminhada. Mas nós oramos, Senhor, nesse instante, agradecidos ao Senhor por tua palavra, por teu despertar através da tua palavra. E te suplicamos, ó Deus, vem renovar a nossa vida de santidade, Senhor. Vem renovar, Senhor, as nossas forças, vem renovar, Senhor, a nossa vida de gratidão, vem renovar o nosso compromisso. Renova, Senhor, a vida do teu povo. Renova a vida da tua igreja, Senhor, nesses dias em que o povo está tão acostumado, em que o povo está tão cansado de tudo, de todas as coisas. Vem renovar, Senhor. Renova a vida da tua igreja, meu Pai, que muitas vezes tem se esquecido de quem lhe estendeu a mão, esquecido de quem lhe abençoou, de quem lhe fez bem, esquecido de quem foi usado por Deus na vida dele, esquecido até mesmo dos seus milagres, ó Senhor. Vem, ó Deus, despertar o teu povo e fazê-lo lembrar de coisas que eles estão esquecidos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Senhor, nós suplicamos que o Senhor desperte o seu povo, a sua igreja, a cada dia, dia a dia, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.